Então, boa noite a todos. Tudo bem com vocês, pessoal? Boa noite, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Fábio, né? Fábio Queiroz. Então, nós vamos ter essas aulas relacionadas com a psicologia do RH, né? Aonde vocês vão adquirir um pouquinho mais de conhecimentos relacionado a esse conteúdo. Quem de vocês já tinha tido alguma aula ou algum curso no Cotec, Luiz Roberto Menezes? Ou em alguma outra unidade? A Rosângela levantou a mão, a Vivian, beleza. Então, para quem são novatos, que é a maioria, né? Que a grande maioria são novatos, ah, qual que foi o maior interesse de vocês querer fazer o curso conosco? Pode liberar o microfone, quem quiser falar. Bom, é um curso que a gente está muito interessado em a gente aprender mais, conversar mais com as pessoas, né? Ok. Então, eu Alguém de gostei. vocês já trabalha com RH? Não, eu ainda não. Ok. Pessoal, então meu nome é Fábio Queiroz, então nós vamos ter essas aulas. Ah, o curso começa hoje, dia 3, e ele finaliza no dia 17, ou seja, são 2 semanas apenas, são 14 dias, aonde, deixa eu explicar como é que vai ser a dinâmica do nosso curso. Ah, às 18 horas será liberado o material. Eu não vou ficar lendo material com vocês, tá bom? Nós vamos trocar ideias, trocar conhecimentos, trocar informações sobre isso. Às 18 horas eu libero o conteúdo. Às 19h30 nós começamos a aula. Ah, mais ou menos 1 hora de aula. Após acabar a nossa aula, vocês vão fazer atividades. E por volta de 21h15, mais ou menos, nós voltamos. Eu vou pôr um outro link para vocês, aonde nós vamos trocar algumas dúvidas. O que vocês acharam da atividade? Lembrando, pessoal, quem já era aluno do online teve algumas modificações. Primeiro, antigamente o aluno que não assistia a aula, ele fazia atividade e ganhava presença. Agora não. Nós vamos dar a gente vai lançar por 2 vezes a chamada no grupo. E ele vale a frequência do dia. Então, daqui um pouco eu libero a primeira frequência e 9h15 mais ou menos, ao que a gente retornarmos, eu passo a segunda frequência. Pessoal, são 4 horas de aula, o curso diário, só que na verdade nós não temos 4 horas e meia de aula online. Nós vamos ter por volta de 1 hora e meia. Essa outra diferença é para vocês estudarem o conteúdo e também para vocês responderem a atividade. Ah, a maioria, vamos falar um pouquinho sobre o Cotec. A maioria de vocês ficou sabendo do curso, fez inscrição, e a maioria de vocês fizeram a matrícula presencial lá, não foi? Ou online? Presencial. Eu fiz via WhatsApp porque eu já participei de outros cursos antes. Certo. Então, né, muitas pessoas perguntam como que é o Cotec, sobre o curso, como é que é isso? Pessoal, o Cotec, ele é uma instituição que quem toma conta, quem paga a conta é o governo de Goiás, tá bom? Então é ele que paga a conta, é ele que paga toda a estrutura, e a UFG é o que administra. É tanto que o certificado ele vem vinculado ao UFG, então, ou seja, é um certificado válido em todo o território nacional. É um certificado com peso, tá bom? O Cotec, a Glauciane já fez o curso, está trabalhando na área já. Então isso é gratificante. Isso é muito gratificante. Então
Depois que você finaliza o curso, demora em torno de 45 dias para vocês terem direito aos certificados. E após isso, você já pode tentar alguma coisa no mercado de trabalho, tá bom? Quem de vocês leu o material? Só levanta a mãozinha. Ok. O que vocês acharam do material? Fácil? Ó, a Glauciane já é assistente social, ó, já trabalha já mais ou menos com pessoas, né, Glauciane? Já trabalha com público, trabalha com várias pessoas. Quando eu iniciei a Karina falou bem fácil, didático, o material, ou Karina? Isso, Karina, vou te falar uma coisa, esse material é eu que elaboro ele, tá bom? Então, todo conteúdo, vocês podem ver que tem uma letra tamanho razoável, para que algumas pessoas podem ter alguma dificuldade de leitura, né? Então, eu monto esse material de acordo com o tema, tá bom? É tanto que eu já tenho conteúdos para 4 aulas já montados. Os outros ainda não estão montados, estou montando ainda. Pessoal, lembrando que nós temos 10 dias de aula, só que nós vamos ter 2 atividades avaliativas, além das atividades diárias. As atividades avaliativas, ela vai ter 50% da nota. No dia 5, quinta-feira, e no dia 12, nós não teremos aula ao vivo, tá bom, pessoal? Eu vou passar um conteúdo normal e vou passar uma atividade relacionada com as aulas ministradas. Na quinta-feira, eu vou passar um conteúdo de 3 aulas, uma atividade de 3 aulas, atividade terça, quarta e quinta. E na outra semana, de todos, tá bom? Aonde ele vai ter uma nota, peso de 50%. Os outros 50% da nota, ele será as 9 atividades que teremos. 8 atividades, desculpa, porque 2 vão ser atividades avaliativas. As 8 atividades vai compor os outros 50%. Alguma pergunta? Tranquilo, né? Então, né? Pessoal, bora começar então? Eu vou compartilhar com vocês a tela. Deixa eu conectar aqui com o meu outro celular aqui, que aí eu consigo visualizar mais informações. Só um minutinho só. Deixa eu só tirar aqui, porque eu parar de compartilhar, porque vocês estão vendo a minha tela normal. Então, pessoal, o conteúdo que nós vamos ministrar no nosso primeiro dia de aula é a função da psicologia aplicada ao trabalho. Lembrando, pessoal, que eu não vou ficar lendo o conteúdo. Eu queria fazer um bate-papo com vocês sobre o tema que nós estamos falando na aula de hoje. Então, primeiramente, vamos entender um pouquinho o que é a psicologia. É a ciência que estuda o comportamento humano e seus processos mentais. Melhor dizendo, a psicologia estuda o que motiva o comportamento humano, o que o sustenta,
o que finaliza, e os processos mentais que passam pela sensação, emoção, percepção, aprendizagem e inteligência. Então, a psicologia vem da palavra psique, né, que significa alma, e logos, razão ou conhecimento, que se confunde com a filosofia, que foi confundido com a filosofia até meados do século XIX. Então, antes de darmos o andamento, nós vamos falar sobre isso. Pessoal, alguém quer compartilhar ou acrescentar alguma coisa sobre esse conceito de psicologia? Alguém, pessoal? Então, quando a gente fala da psicologia, nós vamos falar sobre alguns personagens. Para quem já estuda, para quem é educador, para quem trabalha na área com pessoas, ele vai falar muito mais, vai falar um pouquinho sobre Sócrates, Platão, Aristóteles. São pessoas que são ligados também com a parte da relação humana. Então, ele fala sobre Sócrates, que nasceu entre 469 e 399 a.C., né? Ou seja, há mais de 2.000 anos atrás, né, pessoal? Então, ele fala que o aspecto que ele permitiria ao homem deixar de ser um animal irracional. Aí depois, a fala de Platão, que ele tenta se conectar à fala do Sócrates, aonde, o que ele acrescenta mais? Ele acrescenta que o corpo humano é a cabeça, ou seja, tudo que nós fazemos é a cabeça que traz as informações, as ideias, os seus pensamentos. Pessoal, põe lá no grupo para mim, tem pessoas que não estão conseguindo acessar a aula. Eu não estou recebendo convite. Fala para acessar o link, o último link que eu mandei, certo? Estão clicando no primeiro link. E também, né, tem a fala sobre Aristóteles, que ele, nesse caso, ele fala que o corpo e a mente, ele o quê? Ele é um controle, ele é a parte que completa a forma de pensar, o princípio ativo da vida. Então, aí vem relacionado com a igreja, o conhecimento e assim por diante. Como eu falei inicialmente, né, pessoal, eu não vou entrar na parte de leitura, porque o nosso foco não é esse. E eu gostaria uma participação de vocês também na aula. Mesmo que vocês falem alguma coisa, talvez não tenha sentido, alguma coisa que possa não fazer parte do cotidiano, mas eu queria uma participação maior de vocês. Então, aqui fala então que no século XIX havia uma mistura da psicologia, da filosofia com a fisiologia, aonde que deu a origem à psicologia moderna. Até pouco tempo todo mundo achava que psicólogo, psiquiatra só cuidava de doido, né, pessoal? Quem já ouviu essa fala? Professor, eu já, né? Até minha família mesmo já falava muito isso, né? Que tinha certo tipo um preconceito sobre a psicologia, né? Isso. É porque todo mundo acha, né, que quando a pessoa precisa de um psicólogo, é porque está sofrendo de alguma coisa, mas nem sempre é isso. E hoje, atualmente, por volta de uns 20 anos para cá,
a população adoeceu bastante, não foi, pessoal? Não adoeceu de forma de saúde, de problemas, mas assim de cabeça. Hoje, não sei se existe alguém aí com mais de 40 anos. Naquela época não existia muitas pessoas com TDAH, não existiam muitas pessoas com síndrome. Parece que naquela época, nos anos 80, nos anos 70, até o início dos anos 90, parece que não existia muito essa informação. Parece que agora, com a televisão, com a internet, parece que ele difundiu mais. E parece que hoje ficou mais comum ter crianças com esses problemas. Aí a psicologia parece que ele alavancou de vez. Eu tenho duas filhas. A mais velha, ela faz psicóloga, ela tem acompanhamento também. O meu apreço assim pela psicologia surgiu exatamente devido a alguns problemas pessoais, meu filho também. E aí, como você falou, que antigamente tinha esse preconceito, que psicólogo era para loucos, e até quem ia para um psicólogo tinha uma restrição de verbalizar que estava tendo esse suporte por conta do preconceito da sociedade. Mas hoje a gente entende que a psicologia é uma ferramenta para ajudar a gente a entender melhor aquilo que a gente tem dificuldade. É tanto Eu também estou passando por uma situação parecida. Desculpa aí, professor. Não, ok. Estou passando por uma situação parecida. A minha enteada tem 15 anos. De repente, ela começava com aquela falta de ar, reclamava muito, levei ela no médico, o médico só olhou assim e disse, não, ela não tem nenhum problema de coração, ela tem que passar pelo psicólogo e se caso for necessário, vai passar por um psiquiatra. Aí eu levei, ela hoje foi, eu creio que foi a última sessão, só foi 5, e aí a psicóloga já passou o número de um psiquiatra para ela poder ser acompanhada por um psiquiatra. Atualmente ficou mais comum, igual vocês estão falando aí. Igual, por exemplo, voltando aos anos 80, aos anos 90, toda pessoa, toda criança, todo adolescente que tinha algum problema de psico, alguma coisa, eles não se misturavam na sociedade. Os alunos, os estudantes, eles iam para as escolas especiais, os APAES da vida, institutos. Hoje não, hoje, mesmo sendo precário ainda a educação, esses alunos, eles já estão o quê? Eles estão misturando com a sociedade. Hoje, quase todas as escolas, temos alguns alunos com síndrome de Down, temos alunos com TDAH, nós temos alunos hoje com autismo, quase todas as escolas. Então, já ficou um pouquinho mais comum, né? Então, pessoal, aqui ele fala um cenário de 3 teorias, né? Sobre o funcionalismo, que foi elaborado por William James, né? Entre 1842 e 1910, aonde a preocupação dele era como o homem utilizava para se adaptar ao meio das pessoas. Aí depois nós tivemos o estruturalismo do Edvard, né? Skinner, ou seja, também praticamente quase na mesma época, aonde ele preocupava um pouquinho com a consciência, onde ele focava mais no sistema nervoso central da pessoa. E por fim o associacionalismo, que
o ponto de vista dele era o quê? Era mais complexo, aonde ele dividia, né, essa teoria dele em algumas partes. No behaviorismo, que ele surge nos Estados Unidos, que olha a resposta comportamental por estímulos. O gestaltismo, aí esse já surgiu, foi na Europa, né, na Alemanha, aonde ele olhava a necessidade de compreender o homem como uma totalidade. E a psicanálise, aonde ele preocupava a importância sobre a afetividade de acordo com o seu inconsciente. Ou seja, basicamente essas três teorias foi o que vocês falaram há poucos minutos atrás comigo. Alguma colocação? Aí, pessoal, aí que vem como manter a saúde mental no trabalho. Nós sabemos que hoje o trabalho ele é muito desgastante. Hoje quase todas as empresas usam tecnologia. Hoje quase todos os empregos usam maquinários. Então hoje as pessoas trabalham mais e descansam menos. Particularmente, alguém trabalha mais que 12 horas por dia? Eu trabalho, às vezes passo um pouquinho da carga horária. Hoje em dia, pessoal, as pessoas estão mentalmente mais cansadas. O senhor perguntou, a gente trabalha, a última coisa que o senhor falou aí foi o quê? Trabalha o quê? Alguém aí trabalha mais que 12 horas por dia? Sim, eu trabalho 12 por 36 durante o dia e trabalho todas as noites como técnica de enfermagem e folgo só na quinta. Ou seja, você trabalha em média 18 horas por dia. Mais ou menos essa média. Então, pessoal, hoje em dia, com essa mudança drástica da sociedade, antigamente não tinha essa tecnologia que é hoje, não existia essa procura da maioria das pessoas ter 2, 3 empregos ou mais, porque naquela época não era tão fácil adquirir as coisas. Hoje é mais fácil adquirir as coisas, porém, para você conseguir se organizar, você tem que trabalhar mais. Não é verdade, pessoal? É verdade. Então, essa é a correria do dia a dia. O que isso traz para as pessoas? Ansiedade, depressão e transtornos mentais. Alguém aqui nesse grupo aqui agora, nós temos mais ou menos 26 pessoas online. Alguém já teve que parar de trabalhar por um período por causa da depressão? Eu já tive. Um bom tempo mesmo. Alguém? Eu já fiquei afastada, professor, por 6 meses do trabalho por depressão devido ao trabalho. Pelo período excessivo, né? Sim, e também porque eu vinha de 5 anos sem férias, suprindo necessidade de vender férias para cobrir o serviço, que não tinha quem fazia as atividades. E aí, com o acúmulo e o período excessivo, e rodando 3 turnos para suprir a necessidade do RH, acabou que eu
precisei fazer esse afastamento. E que isso, que nesse período você teve que se tratar e hoje, como é que você está? Ah, sempre tem gatilhos, né? A gente aprende a identificar esses gatilhos e entender quando é necessário fazer essa pausa. Mas a gente aprende a ter esse autoconhecimento, né? E saber até onde a gente pode ir. Mas nunca volta a ser 100%. Mas essa dificuldade que você teve, esse problema que você teve por esse período, quem é que diagnosticou essa parada que você tinha que fazer? Foi você mesmo ou foi a empresa? Eu infelizmente esperei chegar a praticamente um surto no ambiente de trabalho. Então eu esperei chegar ao extremo para me poder fazer esse diagnóstico. A empresa não identificou, eles fizeram algumas reuniões pedindo, né, para explicar o que estava acontecendo, porque foi necessariamente um surto com a minha nova supervisora. E aí foi implicância pessoal, enfim. Foram várias situações que a gente foi exposto, todo o time do RH, que ela queria trocar e não conseguiu trocar na época. E aí juntou o time da saúde e segurança do trabalho, se envolveu para a gente tentar fazer um alinhamento com essa nova gestora e não foi possível. E em meio a uma das exposições que ela fez, eu tive esse surto. Então chegou ao extremo para poder fazer esse afastamento. E foi orientação do próprio time de segurança do trabalho que eu procurasse um profissional para poder me ajudar. Mas na sua visão, a empresa que você trabalhava, ou que você trabalha ainda, você sentiu que faltou um pouco de uma melhor compreensão por eles para talvez evitar esses problemas com essa situação? Sim, eu acho que talvez não tenha sido questão de compreensão. Eu sei que faltou uma iniciativa do lado deles, porque antes de chegar a este ponto, a gente já tinha feito algumas sindicâncias, alguns compliances, relatado por e-mails, por WhatsApp, as situações que estavam acontecendo. E todo o time da unidade havia percebido e apoiado nessas situações, menos a matriz, que não fazia parte da mesma unidade. E o problema era com alguém da matriz. Então, se tivesse sido tratado essas pontuações, independente de qual lado ser tomado, mas sido tratado, talvez não tivesse chegado ao ponto que chegou. Tanto que isso depois que houve o afastamento, aí a diretora veio me procurar, então, aí depois quis ter a tratativa. Mas podia ter sido feito antes, né? Concordo. Então, pessoal, agora falando um pouquinho sobre o ramo da psicologia organizacional, ele é uma psicologia, né, relacionada com a psicologia tradicional, aonde a ênfase dele é o mercado de trabalho e principalmente as relações interpessoais entre as pessoas e aonde trabalha. Aí eles são divididos em 3 partes, igual vocês leram o material. Primeiro, que é a psicologia do pessoal, ou seja, que é voltado para a seleção de pessoas, carreiras, avaliações, desempenhos. Hoje todas as grandes empresas têm isso, né? Primeiramente, quando você entra numa empresa, tem um período de experiência, aí depois tem uma autoavaliação, uma avaliação sua de desempenho, e depois que aí continua as próximas etapas. Aí nós temos a psicologia do trabalho, que aí, né, tem a ver com a parte da psicologia voltado com o maquinário, é o que vocês falaram para mim agora, a organização do trabalho, saúde, a vida útil do colaborador, e também a psicologia sobre as suas organizações, aonde olha as relações interpessoais, entre colegas, entre amigos, saber como é que é a relação entre você e o patrão,
relação você com os seus colegas de trabalho, ou seja, a hierarquia, principalmente a parte organizacional de uma empresa. Então, quem leu esse material percebeu que está bem explicado essas 3 vertentes. Como ele é dividido em 3, aí, como eu falei, a psicologia do trabalho, ou seja, ele foi criado pelo filósofo Benedito Totles, né? Aonde a forma dele de trabalho é a concepção da atividade no trabalho, fazer com que o ambiente seja agradável. Eu particularmente, por exemplo, eu trabalho em algumas escolas. Por exemplo, não sei se já aconteceu com vocês, ou já acontece, quem trabalha em mais de um lugar. Hoje eu tenho que ir para aquele emprego. Eu não aguento aquele emprego. Aquele emprego é só fofoca. Aquele emprego lá é todo mundo um derrubando o outro. Acontece essa situação com vocês? Acontece. Inclusive, essa semana eu estou passando por uma situação semelhante que você acabou de falar. E foi falado aí também a questão de afastamento. Eu não cheguei a ser afastada, mas eu estou em um período de exaustão física e mental. Eu trabalho na área operacional da usina e já estou há 1 ano e meio sem férias. Então, assim, tá bem desgastante. E por esse motivo também que eu optei fazer o curso para ser uma ferramenta a mais no meu ambiente de trabalho, que a gente acaba usando ali no dia a dia, né? E a gente esses dias está passando uma situação muito difícil mesmo, com colegas de trabalho. Nós temos aqui alguns depoimentos, né? Particularmente eu não consegui visualizar, só mesmo a tela rapidinho aqui, mas é muito interessante. Qual que é o foco das nossas aulas? Não é eu ficar aqui lendo material com vocês, é tentarmos um colega entender um pouquinho da situação do outro. Todos nós temos algum problema na empresa, muitos. A grande maioria é o problema interpessoal, alguns, igual eu falei, o cansaço. Lembrando, pessoal, quem trabalha numa empresa, não sei se vocês sabem, as férias, ele pode ser pego de 12 a 1 ano e 11 meses, ou seja, tem empresas que só dá férias naquele limite de completar 2 anos de casa. Aí você pega as primeiras férias. Então o que acontece? É como se a empresa sugasse a pessoa nesses 2 anos. Aí dá aquelas férias, aí muitas vezes aí você pega as férias, ou não é uma época que você pode viajar, ou que você não tem dinheiro para viajar, aí a empresa te compra um pouco das suas férias, aí você de novo fica nessa correria. E muitas das vezes, a cada 4 anos, você pega 2 férias. Porque no próximo ano, eles não é obrigado a te dar férias de novo. Eles podem esperar mais um período. Então isso... Sem falar na carga horária, né? Que acaba também desgastando bastante a gente. A minha carga horária é de 7 às 15h20. Porém, eu levanto às 4 da manhã e chego em casa às 5 da tarde. Ou seja, mesmo você não trabalhando um horário tão tarde de saída, ele já se torna cansativo, porque primeiramente, não é um emprego próximo, é um emprego que você demora muito para chegar, tanto para voltar, gera um cansaço físico e mental, porque, não sei se vocês sabem, o sono das 3, 4 da manhã é o horário, é o sono mais tranquilo da pessoa, e a pessoa não consegue descansar.
Então, isso interfere muito até no ambiente, na forma de trabalho. Eu sei mais ou menos como é que é, tem dias da semana, por exemplo, eu não falei para vocês, a maioria aí é da região de Santa Helena, não é verdade? Eu não estou em Santa Helena, eu estou falando de Goiânia. Então, o que acontece? Aqui em Goiânia, mesmo tendo transporte coletivo, tendo transporte, vários tipos de transporte, é longe. Eu, particularmente, para lecionar, tem dia que eu chego a rodar 80 quilômetros. Então, aí, olha o tanto que é estressante, tanto que é corrido o dia a dia. E principalmente a região de vocês aí, que é mais a usina, né? Tem muita indústria, né? Então, pessoal, pode falar. Trabalho à noite, né? 12 horas, eu folgo 5 por 1. Então, quando você chega aquela parte das 3 horas, 4 horas da manhã, meu Deus, o corpo tá todo dolorido, a cabeça tá doendo, fica com aquela vontade de ir embora pra casa. É bem complicado, bem cansativo. É complicado mesmo. Então, pessoal, o que a psicologia, como aplica a psicologia do trabalho? Ele trabalha na aplicação de ferramentas que avaliam o desempenho organizacional, desenvolvimento de capacidade do trabalhador, do trabalho em equipe, e medidas para prever acidentes e doenças do trabalho. Só que, na minha visão, essa terceira informação, ela contradiz muito com a nossa realidade. Verdade. Agora, um aspecto muito importante que a psicologia tem a ver, ele melhorou muito a comunicação entre a empresa e o colaborador. E quando você, por exemplo, eu trabalho numa escola, na verdade 2, que tem psicólogo na instituição. Então, o que acontece? Isso já traz uma sensação melhor para conversar, trocar informações, desabafar um pouco. Mas e aquelas empresas que não preocupam com isso? O que acontece? Isso traz o quê? Uma sensação de impotência, uma sensação que parece que a empresa só quer sugar, e você é muito valorizado. Ou alguém discorda disso? Concordo plenamente. Aí, pessoal, uma das importantes também sobre a psicologia é a manutenção da saúde mental. Por exemplo, nas empresas que vocês trabalham, nas indústrias, existe aquele professor de educação física que fala assim, gente, vamos parar um pouquinho, vamos fazer um exercício, vamos fazer isso, vamos conversar. Acontece isso com vocês? Ou não? Okay. Na minha, claro que não. Na minha eu trabalho 12 horas, bato meu ponto para tirar meu horário de descanso e não tenho esse descanso, porque se eu parar, quando der 7 horas da noite, eu não vou ter terminado as minhas atividades. É complicado. Então aqui fala um pouquinho sobre Eu também estou nesse mesma linhagem aí da colega. Meu horário de almoço, eu prefiro fazer ele trabalhando. Eu sou operadora de máquina, então meu horário durante o dia, eu prefiro, ao invés de descer do equipamento lá na área de vivência,
ficar no sol. Entendi. Tomar terra, eu prefiro ficar dentro do equipamento trabalhando. Um dos aspectos mais importantes da psicologia do trabalho traz o engajamento motivacional, que inclui o colaborador como elemento central nas estratégias da empresa, aonde que ele sente que ele está num ambiente agradável, ou seja, não são muitas empresas que fazem isso, né, que tem esse foco. Atração e retenção, voltado para o ambiente do bem-estar do colaborador, valorização das ferramentas, chance de atração orgânica, tornando a instituição um reduto de bons profissionais. Na minha visão, hoje muitas empresas eles focam sempre em, não sei se vocês vão concordar comigo, competição entre as pessoas. Quem produz mais fica, quem produz menos sai, né? Eu vou contar desse jeito mesmo. Outro aspecto muito importante é a diferença com a psicologia organizacional, que, como já falamos várias vezes, né, ele estuda o ponto de partida da sociedade por meio de um diagnóstico amplo, aonde ele faz você enfrentar os desafios do mercado e ampliar a visão para o bem-estar geral. A visão da psicologia do trabalho enfoca o indivíduo e seu ambiente na antecipação do comportamento limitante e situações que possam prejudicar o desempenho das suas tarefas. E aí, pessoal, o que vocês acham dessa afirmação? Alguém concorda? Alguém discorda? Então, pessoal, basicamente, esse que é o ponto de vista dessa parte da nossa aula, da primeira parte da nossa aula. Alguém gostaria de colaborar com mais alguma coisa? Nossa, a Dani Silva, eu trabalho 8 horas por dia em pé. A empresa não pode descansar. Eu vou te falar uma coisa para vocês. O professor também sofre. Agora que eu estou dando aula para vocês sentado. Mas tem dias que são 11 aulas em pé. 11 aulas. Ou seja, é muito desgastante, é muito cansativo. E principalmente que hoje em dia a educação está muito complicada. Pessoal, eu vou pôr aqui no grupo, aqui no chat aqui, o Forms, coloquei lá na conversa lá, sobre a frequência da primeira parte, certo? Então é a primeira parte, aí vocês vão clicar e vão ganhar a primeira parte da aula. Vocês já... Professor, Pode falar. para mim tá parecendo que a aula vai encerrar em 12 minutos, Isso. é isso? Ele vai encerrar daqui um pouquinho. Vocês vão fazer a atividade, já está liberado lá já. Alguém já viu? Atividade é lá naquele aplicativo que a gente entrou de manhã? Isso, é onde está o material da aula de hoje. Correto. Qual que é o interessante, pessoal? Eu vou dar uma sugestão para vocês. Tem colegas aí que falaram que o material ficou muito bom, então eu vou dar uma sugestão. Lá no Classroom, eu não apago o material que está postado. Vocês podem esperar juntar o conteúdo e depois vocês podem baixar ele e fazer uma apostila. Vocês podem juntar elas e fazer uma apostila sobre o conteúdo.
Aí vocês podem se organizar. Ele vai ficar lá todo o tempo necessário. Tá bom? Agora às 20 horas já foi liberada a atividade. São 3 perguntas com a ver com o nosso conteúdo de hoje. A aula nossa está finalizando, essa parte agora. O que vai acontecer? Vocês acham que em meia hora vocês conseguem resolver? Vamos voltar 9h10? Beleza, nós voltamos às 9h10. Pessoal, a segunda parte da aula é no máximo 20, 25 minutos. Porque na verdade nós vamos trocar informação. Está lá no Classroom, Glauciene. Nós vamos trocar informações sobre o conteúdo de hoje. Lembrando, o aluno só vai ganhar presença clicando naquele link da frequência. Bom, pessoal? Não adianta falar assim, professor, eu participei da aula. Eu preciso que vocês cliquem naquela frequência. Aquela frequência é da escola, não é minha. Então, a escola sabe quem é que é o aluno que entrou. Tá bom? Deixa eu só ver uma coisa que sobe aqui. Só um minutinho só, pessoal. Alguma pergunta, alguma dúvida? Larissa, Leomárcia, Priscila, Vívia, Ana Lúcia, Cristina, Ronilde, demais colegas. Alguém quer falar alguma coisa? Expor alguma informação? Eu não vi aqui não, onde eu aperto a frequência, e nem a atividade. Não, a atividade não está aqui. A atividade está lá no Classroom. Tá. Agora, a frequência... Não, mas eu fui lá no grupo. Não. Ele está nesse... Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar lá no grupo, tá bom? Professor, Diga, eu Vivian. respondi lá a frequência, só que aí ele pede para entrar na minha conta do Meet. Precisa? É porque eu tenho uma outra conta do Senac, né? Que eu faço curso no Senac também. Deixa eu ver aqui, peraí. Iniciar a frequência. Não, pede não. Aí pra mim eu enviei a resposta, tipo, preenchi certinho, enviei a resposta, aí ele foi pra essa página. Deixa eu compartilhar com vocês o que aparece, quer ver? O meu também tá pedindo para pôr uma senha lá e não lembro dessa senha. Onde que tá a frequência? Que eu também não tô vendo, não. Deixa eu organizar aqui, peraí. A frequência você encontra o link no chat dessa aula em vídeo. Isso. O link tá lá. O link tá aqui, quer ver? Isso. Professor, sabe o que acontece que elas estão falando para o senhor? Depois que a gente clica lá no link, que a gente responde todas as perguntas que tá lá, aí quando você envia, aí a página enviou, a página volta lá e coloca assim, pede para colocar um e-mail, entendeu? Deixa eu iniciar. Aí eu vou pôr aqui, Fábio. Não, Glaucio, o meu tá pedindo uma No senha início? de acesso antes de acessar o... Aí, ó, eu fiz isso aí que o professor tá fazendo, aí é enviar. Aí depois que tá enviado, manda salvar. Aí quando você vai salvar, aí pede o e-mail. Não, aqui ó. Sua resposta foi enviada. Sim, aí tá vendo lá, ó. Aí não precisa clicar em mais nada então. Não. Sua resposta foi enviada, já foi. Ah, tá bom então. Jesus, eu não cliquei Não, professor. Oi? É porque eu cliquei em salvar minha resposta. Não, ok. Isso. Então, pessoal. Deixa eu só. Vamos fazer Então, o seguinte, deu então. certo. 9 e 10. 9 e 10. Tá dando eco. Professora, não acha? Professor Note?
Pessoal, tá dando uma pequena microfonia aqui. Eu vou fazer o seguinte, aí agora vocês vão fazer atividade, 9 e 10 eu volto, aí nós vamos trocar ideia sobre as 3 perguntas, tá bom? Todos acharam o link da frequência? Eu não achei. Eu vou pôr lá no grupo então, tá bom? Tá bom, então. Então, pessoal, não, o microfone aberto é o meu, Priscila. Ok, me mutou. Não tem problema não. Pessoal, então às 9h10 nós voltamos para trocarmos as ideias sobre as 3 questões e finalizando essa parte, aí vocês estão liberados por hoje, tá bom? E ainda hoje eu ponho lá no grupo o link da nossa primeira aula, a gravação da primeira aula, tá bom? Então, obrigado e até daqui um pouco, pessoal.